Da Tebarge, sejam bem-vindos a mais um Garrafão Tebarge. É o terceiro episódio dessa primeira temporada de estreia desse conteúdo, que traz personalidades do nosso jogo, do basquetebol, para ser entrevistado por 3 treinadores. E hoje temos, mantendo o nível de convidados dos últimos 2, ele que é ex-jogador, sempre treinador e comentarista esportivo de TV, Bira Bello. Seja bem-vindo, Bira Bello, ao Garrafão Tebarge. Pelo convite, vamos no basquetebol, vamos nos divertir. Bom, a Tebarge que agradece. E dando sequência, como eu falei, a gente traz sempre três treinadores para estarem entrevistando essa personalidade do conteúdo. E hoje escolhemos a dedo aí pessoas que têm perguntas muito interessantes, que conhecem a história do nosso convidado e vão estar, com certeza, fazendo um grande bate-bola, uma grande linha de passe, uma grande transição aí com o nosso Bira Bello no dia de hoje. Então, o primeiro convidado do dia de hoje, treinador, Agostinho de Almeida Ferreira. Tudo bom? Agradecer o convite. Eu sou Agostinho, para quem não me conhece, trabalho com basquetebol há alguns anos, já tenho mais de 30, e hoje eu estou técnico de basquete escolar. Valeu? Muito obrigado por ter aceito o convite, meu amigo. Seguindo aqui a linha, o segundo convidado de hoje, segundo treinador da Tebarge, que vai estar fazendo esse bate-bola hoje com o Bira Bello, Carlos Magno, conhecido como Carlinhos. Seja bem-vindo, Carlinhos. Agradecer a toda a comissão organizadora da Tebarge. E vai ser um grande prazer entrevistar, fazer umas perguntas para o nosso grande mestre Bira Bello. Obrigado. Novamente, também agradecendo em nome da Tebarge por você ter aceito o convite. Para fechar esse trio de ouro aí, para estar sabatinando o nosso Bira Bello, para estar trocando informações, um ex-grande jogador, o atual grande treinador, João Batista, muito obrigado por ter aceito o convite. Seja bem-vindo ao Garrafão Tebarge. O convite, é um prazer estar aqui junto a vocês. Eu sou um ex-atleta profissional de basquete, sou um ex-companheiro de quadra do professor Bira Bello, né? Corremos juntos. Sou um ex-atleta do Bira, sou um ex-aluno do Bira. Então, é um prazer fazer parte desse programa, entrevistando uma pessoa tão importante e conhecedora do basquetebol nacional e internacional. Com certeza, esse é o espírito, né? A troca de conhecimento, são momentos que a gente traz aqui, lembranças, enfim. Bira Bello, gostaria que você falasse um pouco aí da sua carreira, da sua vida. Então, o Garrafão Tebarge é seu. Seja bem-vindo novamente. Fábio, Márcio, Elgio, os entrevistadores, hoje os colegas Agostinho, Carlinhos, João Batista, Ellen, que está observando, Alain, enfim, toda a galera da Tebarge. A minha vida ela é basquete. Eu comecei a jogar basquete aos 10 anos no Riachuelo Tênis Clube. Eu morava no Riachuelo Tênis Clube, um clube do subúrbio da Central do Brasil, todo mundo conhece. E o Riachuelo era um clube que tinha basquetebol, era chamado, inclusive, na década de 40, 50, uma academia do basquetebol. E vários jogadores que saíram do Riachuelo, à época, foram para a seleção brasileira, como foi o caso do Rui de Freitas, capitão da nossa seleção brasileira
em 1948, em Londres, quando o Brasil venceu vários adversários fortes e conquistou a medalha de bronze. Aliás, foi a primeira medalha olímpica de desporto coletivo, falando de Olimpíada, né? E foi conquistada lá em Londres, e o Rui de Freitas era o capitão daquele time, e o Rui, carinhosamente chamado pela galera por Tio Rui, né? Depois, mais tarde, jogava no Riachuelo. Então, eu comecei a jogar no Riachuelo aos 10 anos, motivado pela conquista do bicampeonato mundial do Brasil no Maracanãzinho. Meu pai me levou para assistir alguns jogos. Eu fiquei empolgado e procurei o basquetebol. Procurei o Riachuelo Tênis Clube. Joguei até 1969, quando tive uma passagem triste na minha vida, uma passagem que me marcou muito, que foi a morte do meu pai dentro de uma quadra de basquetebol. Eu jogava na categoria infanto-juvenil, naquela época não tinha sub-14, sub-15, era infantil, infanto e juvenil. Eu jogava no infanto-juvenil, primeiro ano de infanto, num jogo contra um Tijuca Tênis Clube. O jogo estava muito disputado, 24-24, o ginásio cheio, aquela pressão, aquele caldeirão, né, que era o Riachuelo Tênis Clube. E o meu pai discutiu com o Paulo dos Anjos, que era o árbitro da partida, no intervalo do jogo. Na volta para o segundo tempo, ele passou mal, infartou e morreu no banco. Eu, com 15 anos, jogando, meu irmão no banco, minhas irmãs assistindo o jogo, com a minha mãe, família toda. Foi realmente um momento muito difícil para a nossa família. E eu fiquei até o final do ano no Riachuelo, nós conseguimos o título, foi o meu segundo título pelo Riachuelo, eu já tinha sido campeão infantil. E, ao final desse título, eu iria para o Flamengo, porque a minha família era família flamenguista, meu pai me levava todo domingo para assistir jogos de futebol no Flamengo, e a gente ia a pé, no Maracanã, desculpa, a gente ia a pé para o Maracanã, pela rua 24 de Maio, e voltava a pé. Era um domingo, os domingos eram sensacionais nesse aspecto. Mas, como no Vasco existia uma pessoa conhecida da minha mãe, porque nós nascemos em São Cristóvão, fomos criados em São Cristóvão, assim como a minha mãe também, o doutor Wilson Faria, que era presidente do Banco Central do Brasil, era conhecido da minha mãe, eles foram criados juntos em São Cristóvão. E a minha mãe, com 4 filhos menores, ela ficou sem muita opção, né? E queria que os filhos estivessem bem encaminhados, como ela conseguiu, né? Encaminhar muito bem os seus filhos. Ela foi uma guerreira, morreu aos 93 anos. E ela não deixou eu ir para o Flamengo. Não, você vai para o Vasco porque o Wilson vai olhar por você lá. Eu conheço ele, eu quero que você vá onde tem uma pessoa conhecida. Eu fui para o Vasco, mesmo sendo Flamengo desde pequeno. E a minha vida, o Márcio é testemunha disso, os outros também que estão aí, o João Batista jogou lá comigo, a minha vida foi dentro do Vasco. E ali eu me criei, fui campeão juvenil, fui bicampeão aspirante, conquistei 7 títulos pelo adulto, conquistei 4 títulos pelo categoria de base, 2 no adulto. Enfim, fiquei no Vasco, tinha convites para sair do Vasco, mas sempre fiquei no Vasco. E tem até uma passagem muito engraçada, um dos meus filhos, o caçula Rodrigo, que vocês conhecem muito bem, jornalista, ele é muito crítico, ele trabalha hoje no esporte interativo, está morando em São Paulo. Uma vez a gente estava fazendo um churrasco em casa, aí ele falou assim, pô, pai, fala aquela renovação que outro dia você falou para a galera aqui, que você renovaram o teu contrato e te deram um telefone. E todo mundo riu. Pô, tio, você fala que jogou e ganhou um telefone para renovar o contrato. Aí eu falei assim, não, mas espera aí, chamei a Cláudia, minha esposa, explica para a galera aqui o que era ganhar um telefone naquela época, né? Era como se você ganhasse hoje um Honda Zero. Era mais ou menos isso, que poucas pessoas tinham um telefone fixo, não existia telefone celular. Enfim, minha vida sempre foi basquete, como jogador, como técnico, como comentarista esportivo, como professor em faculdade. Fui professor do João Batista na Universidade Gama Filho. Hoje continuo trabalhando, continuo em uma das universidades, né, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E é basquete. A minha vida, minha gente, é basquete o tempo todo, é 100% basquete. Muito legal conhecer também um pouquinho da... A gente conhece sempre uma parte, né, grande da história dessas personalidades, mas sempre falta alguns detalhes. Enfim, é momento de conhecer, de reverenciar essa bela trajetória dentro do nosso basquetebol. Bem, vamos agora explicar a dinâmica dos blocos do Garrafão Atebarde. Para quem já vem acompanhando, né, o nosso terceiro episódio dessa temporada, desse conteúdo novo, Garrafão Atebarde,
e a gente dividiu essa dinâmica em 3 blocos. O primeiro bloco é chamado Bola ao Alto, onde vão ser debatidos e conversados assuntos, perguntas sobre assuntos relacionados ao basquetebol, relacionados à tática, técnica, aspectos dentro de quadra. O segundo bloco são perguntas no estilo bate e volta, com respostas curtas, que o nosso entrevistado vai ter que pensar rápido para não cair na violação de 3 segundos. Então, raciocínio rápido para estar fazendo esse bate-bola com os entrevistadores. E o último bloco, também no mesmo formato do primeiro, né, com 2 perguntas para cada um, é chamado de falta técnica. Então, perguntas aí já um pouco mais relacionadas a aspectos que eles queiram saber da vida, enfim, da história, das posições do Birabello, sobre qualquer assunto do cotidiano, enfim, assuntos mais polêmicos, passagens, histórias. Então, hoje é um momento de aprofundarmos aí essa belíssima carreira, como eu falei, como jogador, como treinador e como comentarista esportivo de Birabello. Relembrando que as perguntas serão feitas em ordem alfabética e aí a abertura do microfone também nessa mesma ordem, começando sempre com Agostinho, depois Carlinhos e depois João Batista. Então, Agostinho, fazer um passe de ombro aí lá para o Meia, para você já entrar finalizando. A minha pergunta é bem simples, né? Assim, como você está vendo esses sistemas ofensivos táticos de sub-14, sub-13, sub-12, as categorias menores? Tendo em vista que eu trabalhei há pouco tempo com sub-14 e sub-15 na FEBERJ, e eu tive a oportunidade, não sei se grata, mas a oportunidade de ver equipes sub-13 com, tipo assim, 7 jogadas ofensivas, 8 tipos de marcações, 3 fundo-bolas, e o garoto não sabia fazer bandeja de esquerda. Isso me incomodava muito, muito. Eu tentava conversar com os amigos, saber, e a tendência... Eu queria saber o que você acha, a pergunta é direta, o que você acha dessas jogadas ofensivas e defensivas para categorias menores, sub-13, sub-14 e sub-12? 12, 13, 14. E nessa faixa etária, você tem que priorizar, é o que eu venho falando para vocês técnicos, para todos os técnicos que eu encontro, os cursos que eu dou pelo Brasil, as palestras. Eu penso que para a garotada até 14, 15 anos, você tem que trabalhar em cima de 3 pilares fundamentais, na minha opinião. O manejo de bola, o controle do corpo e o jogar pensando. Na medida em que o menino, a menina, consegue ter um domínio da bola, consegue controlar o seu corpo e consegue entender o que é o jogo, saber o que é o jogo, isso quer dizer jogar pensando, ela vai desenvolver com muita mais facilidade o passe, o drible, o arremesso, o rebote, o posicionamento defensivo. Então, eu acho que os técnicos eles deveriam, e já tem muita gente se preocupando com isso, se preocupar mais com isso, em formar os atletas, formar as pessoas, porque é o que eu sempre falo para os meus alunos. Muitos meninos e meninas vão te procurar para jogar basquete, mas pouquíssimos vão chegar aqui em cima no alto nível. Pouquíssimos vão chegar no alto nível. Mas com toda certeza, pessoal, todos eles, todas elas, quando encontrarem com você mais tarde, daqui a 30 anos na rua, vão falar assim, esse professor oportunizou-se alguém na vida através do basquetebol, através do esporte. Então, esse é o formador. Essa é a pessoa que está preocupada em formar a pessoa além do atleta. Então, esses sistemas como você falou, 5, 6, 7 jogadas de ataque, na medida em que você ensina os meninos a defender, na medida que você ensina os meninos a correr, na medida que ensina os meninos e meninas a pensar o jogo, você vai ter um sistema defensivo. Eu acho que a defesa individual ela é fundamental até 15 anos. Sou totalmente contra a implantação. Tivemos até uma discussão muito boa sobre isso há uns dias atrás. Eu acho que tem que ser defesa individual até 15 anos, e aí eles vão jogar tranquilamente. Chegando no ataque, é 5 abertos, jogar em 5 abertos, fazer com que todos passem por todas as posições, fazer com que todos saibam jogar próximo da cesta, longe da cesta, do lado esquerdo, do lado direito, saibam arremessar de longe, saibam infiltrar, saibam passar a bola, saibam fazer um bloqueio para ajudar um companheiro, seja esse bloqueio no nome da bola, nome contrário da bola, ou seja, bloqueio direto ou bloqueio indireto.
Eu penso que esse tem que ser o pensamento dos técnicos até a faixa etária de 15 anos, até 14 anos principalmente. E ontem, numa live, o Vitor e o Vandim, que são técnicos que trabalham nos Estados Unidos, eles colocaram uma coisa muito legal, eu me amarrei muito e passo para vocês. E eu até falei para o meu filho Daniel, poxa, como seria bom se a gente conseguisse implantar isso aqui no Brasil. Ele até me falou, mas já fizemos isso, pai, no Sub-12. Lá nos Estados Unidos, até o high school, não tem tempo de posse de bola. Então, isso faz com que, por exemplo, você está com a bola, Agostinho, meu time está marcando, meu time, se ficar lá atrás, você vai ficar com a bola aqui o tempo que você quiser. Não tem tempo de posse de bola, não tem tempo para atravessar o meio da quadra. Então, isso faz com que a defesa saia. O jogador, o time está defendendo, não vá agredir ou tentar tomar a bola do jogador, porque senão aquele time vai ficar com a bola o tempo todo. Então, é um detalhe muito importante. Outro detalhe também, 5 segundos, esse jogador que está com a bola, ele pode ficar com a bola sendo marcado. Você está me marcando, então eu posso ficar 5 segundos com a bola, driblando, parado. Se eu estourou os 5 segundos, eu vou perder a posse de bola, vai passar para o teu time. Na medida que eu te ultrapasse, acabou esses 5 segundos. Aí eu volto com a bola de novo, aí você vê, tem mais 5 segundos. Então, isso é fundamental. Daí que a gente entende por que a equipe americana, as seleções americanas, são tão agressivas na defesa, seja a defesa individual, a defesa por zona, prioritariamente individual, que eles gostam de marcar lá. Por que os Estados Unidos defendem muito bem? Porque tem, desde a base, essa questão de ir lá tomar bola, de ir lá fazer o adversário soltar a bola, fazer o adversário errar. Então, foi uma coisa que eu aprendi ontem com o Vandinho e com o Vitor, e coisa que eu não tinha ainda imaginado. Eu acho que seria legal depois a gente aprofundar mais esse papo. Está sempre aprendendo esse momento de troca de informação, né, nessa pandemia, acho que foi proveitosa nesse sentido, pelo menos. Segunda pergunta do primeiro bloco aí para Carlos Magno. Carlinhos. Bira, você está sendo um frequentador assíduo, né, das clínicas virtuais, né? E isso está sendo muito legal. Você chega nessas clínicas, está sempre lá o Birabelo. Uma coisa que eu tenho visto bastante, eu queria que você falasse, são as nomenclaturas. Muitos termos estão sendo usados, né? Ou inovados ou até mudados. Vejo como os principais termos aí: o bloqueio, né? A defesa, o ataque, muito tem se falado. O que você pensa em relação a essas mudanças no basquete de hoje, né? Visando a base e o adulto, de preferência num lugar que tenha, né, tanto a base quanto o adulto. O que você acha sobre isso, Bira? A pergunta é muito boa. Eu penso, primeiro, que a gente deveria ter um alinhamento. A gente deveria pensar da mesma forma, em termos dos nomes que são usados, né, alinhar tudo isso, falar uma mesma linguagem. Daí a importância da gente reativar o quanto antes a Escola Nacional de Treinadores de Basquete, que está lá paradinha, está desativada e faz uma falta, minha gente, tremenda. Eu sempre falo que os países que se destacam no basquetebol mundial, e se você, quando eu falo destacar, eu foco em 2 competições que, na minha visão, são competições que dá para você ter parâmetro em cima do que você está falando, né? Mundial, hoje chamado de Copa do Mundo, e Olimpíada. Não são muitos países que ganharam Copa do Mundo, vamos chamar já de Copa do Mundo, ex-mundial, e Olimpíada. São pouquíssimos países. Estados Unidos, extinta União Soviética, extinta Iugoslávia, Argentina ganhou uma Olimpíada, e só. Não tem mais ninguém. Ganhar, que eu digo, é chegar no ponto mais alto, ouro. E, se tratando de mundial, você ainda acrescenta, coloca a Espanha ali. Então, são pouquíssimos países que conseguiram chegar lá. E esses países, se você ver, Estados Unidos tem uma Escola Nacional de Treinadores fortíssima, e com escolas regionais. Espanha tem uma escola belíssima. A Argentina chegou ao ponto que chegou, dessas conquistas todas, em cima de uma escola nacional forte, em cima de uma liga nacional forte. E, é claro, eles aproveitaram uma geração fantástica, fenomenal. Dizem que está vindo outra geração aí.
já foi lá e foi vice-campeão mundial. Iugoslávia, extinta a União Soviética, da mesma forma. E por que a gente não pode ter uma escola nacional de treinadores forte aqui no Brasil? Então, a gente precisa ter essa escola, precisa reativar, no meu modo de entender, até para você unificar o que está falando. Porque não pode, de repente, você fala bloqueio direto e eu falo pick and roll. É a mesma coisa. Você usa outro termo. Ontem, o Demetrios falou na clínica dele que no trabalho de pick and roll, quando o 5 está recuado, está dentro, o jogador que tem a bola e aproveita o pique, ele faz um X. Esse X o Adriano Geraldo, um tempo atrás, uma semana atrás, se eu não me engano, já falou como se fosse uma cobra, usou o termo de uma cobra. O cara... Os dois estão falando a mesma linguagem. Você pensa, as pessoas às vezes, mas o que é isso, o que é aquilo? É a mesma coisa. Então, isso tudo eu acho que tem que ser unificado, tem que ser alinhado. E, principalmente, Carlinhos, quando você trabalha num clube. Você, lá no Tijuca, você tem que estar alinhado. Os técnicos que trabalham lá, você, o Daniel, o Rodrigo, o menino lá da categoria de base, que agora estou esquecendo, não, Felipe, né? Felipe, enfim. Esses técnicos eles têm que estar alinhados, têm que falar a mesma linguagem, porque o menino que está contigo hoje, amanhã vai estar com o Daniel, depois da manhã vai estar com o Rodrigo. E, às vezes, até no mesmo ano eles estão jogando em duas categorias. Vocês têm que falar a mesma linguagem, tem que ter o mesmo alinhamento. Eu espero que eu tenha respondido a tua pergunta, pelo menos assim eu entendi. Agora, sem demorar também, vou dar um passe na zona morta aí para o arremesso João Batista. Pergunta é sua, meu amigo. Vieira, eu gostaria de te perguntar o seguinte. Tendo em vista que os atuais sistemas ofensivos consistem em aberto e fechado, qual da sua preferência e o motivo? Primeiro, muito legal estar contigo. Você foi meu aluno, foi meu atleta, jogamos juntos. Realmente é uma passagem muito bacana. Isso é coisa que a gente não esquece jamais na vida. João, hoje, antigamente, o Márcio até está lembrado disso, existe uma... o Márcio tem uma cabeça boa, existia uma jogada chamada Power Game, onde você jogava ali, botava praticamente 4 jogadores ali, 2 de cada lado da lateral do garrafão, e o objetivo era jogar lá dentro, jogo de força, conforme o próprio nome estava dizendo, né? Power Game. E, à medida que o tempo foi passando, as defesas foram melhorando, né? Você e os técnicos se viram obrigados a pensar em outras estratégias de como abrir essas defesas. Por exemplo, há um tempo atrás, isso não tem muito tempo não, o 4, o 5 ainda jogava. E era muito difícil você ver o 4 abrindo para fazer arremesso, o 5 abrindo para fazer arremesso. Os técnicos ficavam malucos. Eu ficava maluco quando o cara abria de 2 metros para fazer arremesso. Vai jogar lá dentro, o Márcio reforçava, vai para lá. Enfim, hoje, o que você vê o que é o espaçamento, o 4 abrindo, o 5 abrindo, porque na medida que eles abrem, o que eles forçam obrigatoriamente na defesa? Abrir a defesa também. Abre a quadra. E nesse abrir a quadra, tem espaço para todo mundo jogar, no 1 contra 1, no 2 contra 2. Eu lembro, o Fernando Lima me mandou, viu, Márcio, me mandou essa semana passada, uns vídeos, né, aquela Copa dos Campeões no Maracanãzinho, em que o Vasco foi campeão em cima do São José, numa cesta do Thompson. O Thompson bateu 2 lances livres, errou os 2. Na disputa da bola, a bola sobrou na mão dele, ele tacou, tabelão, cesta do Vasco, o Vasco campeão. Valia uma grana tremenda. O que se falava à época é que essa grana iria para os jogadores, até hoje estou esperando. A gente conhece bem essa história, né? Mas, enfim, vamos passar por cima disso. Mas eu me lembro que, nessa época, depois eu me tornei técnico do Vasco, no adulto, a gente jogava, quando tinha Evaristo Pérez e Munhoz, eu jogava com os 2 de um lado, trabalhando em dupla,
ninguém ia para lá, a gente isolava eles ali, já que eles eram companheiros, se entendiam. A gente trabalhava do outro lado, em trinca, a gente procurava espaçar bem. O que a gente vê hoje, por exemplo, está muito na moda falar em flowball. Não, flowball não, small ball. Flowball é a filosofia do nosso amigo Foca, né, o Walter Carvalho. É small ball. Mas o small ball da NBA, o small ball são 5 baixinhos abertos. Baixinho na NBA? Não é mesmo? O flowball de NBA são 5 jogadores de 2 metros abertos. E eles têm qual objetivo? Abrir. Todos têm habilidade, todos sabem cortar, todos sabem arremessar. Eles abrem, porque, consequentemente, vai abrir a defesa. Então, João, essa evolução foi a evolução normal. Mas lembrando, para quem não teve essa oportunidade, que há um tempo atrás se jogava pertinho da cesta, até porque não tinha cesta de 3 pontos. O jogo era ali, independente, o jogo, os pontos da pintura dentro do garrafão. E, na medida que o tempo foi passando, foi introduzida a cesta de 3 pontos em 1985, de lá para cá, e o Brasil teve uma decisão muito fundamental em cima disso, depois daquele ouro lá em Indianápolis, onde Oscar e Marcel ganharam no segundo tempo com as bolas de 3 pontos. Os americanos não arremessavam, no somatório das 2 equipes, ao final do jogo, não arremessavam 10 bolas no total. Hoje em dia, você vê jogo de NBA, outro dia vi um jogo do Houston com não sei quem, no final do jogo, 92 bolas de 3 pontos arremessadas. Parece absurdo, mas é o basquetebol hoje. É assim que está se jogando hoje. É espaço, bastante espaço para jogar, e se tem arremesso de 3 pontos, explora arremesso de 3 pontos. É matemática, meu amigo, não tem jeito. Bom, encerramos a primeira rodada, vamos para a segunda rodada desse primeiro bloco. Bola ao alto. Passe está agora na meia distância. Agostinho. Aproveitando esse ensejo aí, que você quase já respondeu uma pergunta que eu tinha aqui para você. Nós estamos agora falando de adulto, né? Esquece a categoria de base. Esse sistema de 4 abertos, 5, espaçamento, tudo bem. No meu entender, eu acho que o que atrapalha muito o jogador 4 e 5 é a marcação, no meu modo de ver o jogo, não só espaçar. Hoje em dia, o 5 tem que abrir, matar uma bola de 3, o 4 abre e mata uma bola de 3. Você deu quase uma deixa do que eu vou te perguntar, mas eu queria entender o que você pensa. Você acredita que acabou o jogador 5, o jogador lá dentro? Não se joga mais com 2 jogadores lá dentro? É uma coisa que não vai caber mais? Boa, muito legal. Vou ver se eu consigo responder e te dar umas dicas do que eu penso com relação a isso. Quando a gente fala em adulto, e a gente fala assim, o cara não sabe correr, não sabe arremessar, não sabe bater lance livre, não sabe isso, não sabe aquilo, é muito lento. Isso ele trouxe da base. Não é culpa dele, é culpa do técnico da base, do primeiro técnico que ele teve. Porque, de repente, você esfregou as mãos e qual foi o técnico que não fez isso? Pô, legal, sub-13, peguei um garoto na rua, tem 1,98 m, você campeão. Eu já vi isso várias vezes acontecendo. Aí o cara se preocupa em fazer o quê? Enfia o moleque ali perto da cesta, manda os outros meninos que estão batendo aqui assim nele, bota a bola, passa para ele, passa para o Joãozinho. Joãozinho, quando receber a bola, abaixa o braço, vira e faz a cesta. O moleque vai ser cestinha da competição, teu time vai ser campeão, você está matando o jogador. Porque ele deu um primeiro estirão do crescimento e quem te garante que ele vai crescer mais? Daqui a pouco ele vai estar no sub-14, no sub-15, sub-17, com a mesma altura, vai ter que abrir para jogar na ala, para trazer a bola e não sabe. E aí você, quando ele chegar a sub-19, ele vai morrer. Ele não vai jogar, de repente vai jogar um ano de adulto e tal, mas não vai ter uma carreira, porque aquele técnico lá da base, quando ele tinha sub-13, que esfregou as mãozinhas assim, dizendo que ia ser campeão e tal, não se preocupou em formar o jogador. Então, esse é o primeiro ponto. Quando a gente vê jogadores, eu vi muito, viu, Agostinho? Em transmissões de NBA, em transmissões de Liga CB, transmissões de Olimpíada. Eu, graças a Deus, eu tive o privilégio de fazer 6 Olimpíadas, comentar 6 Olimpíadas na minha vida.
8 Copas do Mundo, vários jogos internacionais. Eu vi muitos jogadores recebendo a bola. Primeiro que não coloca as mãos assim. Não joga assim. As mãos ficam embaixo. Quando a bola vem, o cara vai querer pegar. Aí passa. Quem errou? Foi quem passou a bola ou foi ele que não estava preparado? Então, primeiro, isso. E segundo, o cara que a bola não olha para a cesta. Sabe aquilo que a gente tem que ensinar e que poucos técnicos ensinam, chamado posição de tríplice ameaça? Isso tem que ser ensinado no primeiro dia que o garoto pega a bola e olha para a cesta. É igual a Hortência. A Hortência uma vez me falou assim, vocês não entendem que tem que fazer a cesta lá, e ela apontou para a cesta. Ela perguntou assim para mim, onde é que você faz a cesta? Eu falei assim, na cesta. Lá. Ela falou assim, não, é lá. Porque nesse lá, você ensina até o arremesso. Está dando para ver aí? Ó. Lá, você aponta a cesta. Então, essas coisas são coisas fundamentais que se constroem, Agostinho, na base. A base é tudo. O dia que os técnicos colocarem isso na cabeça, que a base é tudo, nós estaremos formando melhores jogadores. Então, o que eu vejo é isso. Às vezes, todos os defeitos que a gente vê no jogador em adulto, o cara não sabe fazer isso, não sabe fazer aquilo, não é culpa dele, a culpa foi da base. Ele foi mal formado. Então, por isso que às vezes ele não consegue. O 4 não consegue abrir, o 5 não consegue. Por quê? Porque ele foi 5 desde garoto. Ele não jogou na posição 4, ele não jogou na posição 3, não jogou na posição 2, não jogou na posição 1. O 1 nunca foi lá para baixo jogar no 1 contra 1, no poste baixo. 1 nunca fez o high-low com o companheiro. Então, essas coisas você tem que oportunizar a garotada na base, para que eles passem em todas as posições. Eles vão crescer aprendendo a jogar em todas as posições, em tudo quanto é lugar na quadra. E também jogar onde? Jogar na defesa e jogar no ataque. Quando chegar no ataque, jogar perto da cesta, longe da cesta, do lado direito, do lado esquerdo. Essa é a minha opinião. O tempo voa, né? Já tem acho que uns 40 minutos de programa, a gente, papo bom, vai rápido. Carlinhos, na outra eu deixei você fazer jogada individual, agora eu vou te passar na linha de 3 para você fazer o arremesso aí. Tomara que eu converta essa cesta aí. Vamos lá. Bira, pelo que tu acompanha, né, o basquete aí, os 5 continentes, né, eu gosto de falar muito do basquete europeu e acredito que você também. Dentro do que você acredita em filosofia de jogo, né, conceito, me diz aí qual seria um time ou até um país que taticamente te enche, né, os olhos, né, e por quê? Né, qual é o time, não sei, qualquer região que você gosta muito. Eu falei do europeu porque o europeu é uma referência para mim, e creio que seja para você também, mas taticamente enche os olhos e por quê? O motivo. Pergunta que me fazem sempre. É impressionante, né? O que você gosta mais? Tem uma professora que trabalha comigo lá no Fundão, a Luciana, ela fala assim, o Bira gosta mais de NBA. Não, eu não gosto mais de NBA. Inclusive, eu até falo para os meus alunos que a NBA, para mim, não é basquete. A NBA tem até basquete. Quem já teve oportunidade de viajar aos Estados Unidos e assistir um jogo da NBA, pode comprovar isso que eu estou dizendo. Você, quando chega numa arena da NBA, você vê tudo, até basquete. Você tem tudo dentro da arena, até basquete. Então, eu costumo dizer para eles, porque eu tenho muitos alunos que falam assim, Carlinhos, professor, eu não gosto de NBB, eu acho o NBB uma porcaria, eu gosto de NBA. Eu falo para eles, você, principalmente porque daqui a pouco você vai ser um professor, você tem que procurar separar e entender as coisas. NB é show. São 30 empresas que estão se preocupadas em quê? Lucro ao final da temporada. Então, tira a NB. NB é espetacular. Vamos para o basquetebol da FIBA. Basquetebol da FIBA, você tem a Europa que já tem basquetebol, o leste europeu, né? Ex-União Soviética, ex-Iugoslávia, e hoje as repúblicas, né, advindas dessas duas ex-repúblicas, tem um basquetebol fantástico. Hoje a Espanha é uma referência no basquetebol europeu. América do Sul, América Latina, Américas, de modo geral, você tem um Canadá muito forte, junto ali com os Estados Unidos, né, na NBA,
você tem ali pela América Central excelentes, Porto Rico, né, República Dominicana, tudo escola de basquetebol americano. Enfim, eu gosto muito de ver escolas e times que comecem a pensar no basquetebol na defesa, comecem a criar todo o seu trabalho pela defesa. Então, eu gosto de ver muito isso, porque eu, quando jogava, eu sempre gostava de defesa. O Márcio sabe até disso. Eu, às vezes, os meus técnicos mandavam eu voltar, volta. Eu fazia uma cesta, eu ia naquela de dar uma de João sem braço, tentando roubar a bola, e às vezes eu roubava algumas bolas. Pai Negro, falecido Pai Negro, corria pra caramba. João Batista sabe disso. Eu deixava ele passar e ia atrás dele e roubava a bola. O Valdir, que era o técnico dele, não me lembro se era no Flamengo, no Fluminense à época, o Valdir Bocardo, que trabalhava comigo na Gama Filho, ficava maluco. Como é que pode? Como é que pode? Olha para ele é branco, está correndo, porque o Valdir tinha essas coisas, né? Ele é branco, está correndo mais que você, não sei o que. E a gente ria muito lá na faculdade no dia seguinte. Então, eu gosto muito de ver uma equipe, gosto muito de ver uma escola de basquetebol que comece na defesa. Que, através da defesa, procure a cesta fácil, procure o contra-ataque, que dê showtime, característico da NBA. E no trabalho de 5 contra 5, valorizar a posse de bola, em cima do que o Agostinho perguntou, abrir bem os jogadores no ataque, em cima do que o João falou também na primeira pergunta. Independente se essa escola é da Europa, se é aqui da América do Sul, da América Central, já vi belas equipes, belos times, belas seleções. Eu gosto de ver o basquete assim, jogado dessa maneira, Carlinhos. Bola agora no poste baixo, João Batista, para fechar esse primeiro bloco, bola ao alto. Lembrando o querido Valdir, ele, defensivamente falando, sempre usava, né, o termo baseline, né, com a defesa a fundo, né, falava para os americanos, baseline, que era para dirigir esse ataque para a linha final. E a gente acompanhando algumas clínicas, vendo o basquete atual, criou-se uma nova forma de defender que se chama next, que muitas vezes você não direciona para o fundo, direciona para o meio, ou mesmo pela cabeça do garrafão, a ajuda vem numa rotação diferente. Então, entre essas duas defesas, a fundo e a next, a sua concepção delas, na sua concepção, qual delas agrada mais? Essa realmente é uma grande polêmica hoje no basquetebol. Eu respeito todas as opiniões. Eu, particularmente, até pela convivência, e você foi muito feliz em citar o nosso grande e saudoso amigo Valdir Bocardo. O Valdir, numa live dessa, ele não ia ter tempo para ele. Ele ia falar aqui durante 10 horas. Mas era muito legal. Eu aprendi muito em 14, 15 anos. Eu fiquei com o Valdir na Gama Filho. E depois também, o nosso convívio não era tanto, mas eu aprendi muito com ele. Eu aprendi com o Valdir essa questão de oferecer os cantos da quadra. Tem muita gente que entende errado esse posicionamento e abre o fundo da quadra num tremendo corredor para a cesta. Aí, isso não é defesa. Você induzir, eu tenho aqui uma coleção de fitas de um cara chamado Bob Kloppenburg, que foi assistente técnico do Seattle Supersonics, em que ele criou um sistema chamado SOS. Nesse sistema defensivo, ele obriga e induz o adversário a levar a bola para os cantos da quadra. Então, ele faz até as marcazinhas na quadra. Eu tentei fazer isso lá no Vasco e fiz para explicar durante um tempo. O Márcio está lembrado nisso. O Zé Luiz Velho, o falecido Zé Luiz Velho, entrou na quadra, viu aquele monte de esparadrapo marcado na quadra, saiu tirando tudo. Eu, quando fui dar treino, eu falei, porra, Márcio, quem tirou esse negócio? Mas foi o Zé, pô, foi o Zé, ele não quer que marque a quadra. Ele não quer que marque a quadra. São coisas folclóricas do basquete, né? Eu falei, bom, tudo bem. Então, esse cara, ele explica para onde você tem que levar, induzir o jogador a levar a bola. Assim como nesse sistema, ele tem 3 conceitos, tem princípios, como marcar o jogador que está com a bola, e como marcar os jogadores que estão sem a bola.
porque um vai marcar a bola, os outros 4 vão marcar os jogadores que estão sem a bola. Então, nessa marcação do jogador que tem a bola, ele ensina 3 coisas fundamentais. A primeira, como marcar o cara que ainda não driblou. Se ele não driblou, você vai ter que fazer uma pressão nele, vai ter que induzir a levar a bola para os cantos da quadra, e aí ele mostra nessas marquinhas que ele fez, para onde que ele quer, desde aquela pressão quadra toda até a meia quadra, para onde que ele quer que induza a levar a bola. Na medida em que você fez o cara levar a bola para os cantos, e na medida que você fez o cara driblar, você aí, nesse momento, já está marcando, já está na segunda fase. Você não pode ser ultrapassado. E aí a gente vê muitos garotos falando isso assim, mas não deu. O dia que o jogador falar isso para o técnico tem que falar, não deu, sai. Sai. Ele nunca mais vai falar isso para você, não deu, porque ele quer jogar. Então você tem que falar, se vira. Não existe essa de não deu. Os argentinos criaram o muro, o Márcio trabalhou com Duro, Carlos Duro. O que é um muro? É o cara não ser ultrapassado. Você não pode ser ultrapassado. Então, o Regis Marrelli, que é técnico do Paulistano hoje, fala muito sobre isso. Você não pode ser ultrapassado. E o grande defeito da seleção brasileira hoje é que os jogadores são facilmente ultrapassados, aí o cara bate, descarrega, 3 pontos do adversário. Bate, descarrega, 3 pontos do adversário. Como o Brasil toma a cesta de 3 pontos? Por quê? Porque quem está marcando o jogador que tem a bola é ultrapassado com facilidade. E o terceiro momento que ele ensina, esse técnico, Bob Kloppenburg, é o cara parou de bater a bola, pressão total em cima dele, espelho na bola, aquilo que o Valdir ensinava para os alunos lá na faculdade, você sabe disso. Então, ele ensina isso. E depois, como marcar os jogadores que estão sem a bola, do lado da bola, do lado contrário da bola. Entendeu? Então, em cima disso, ô João, você respeita tudo. O João Batista gosta de oferecer o meio. Tudo bem. O Márcio, você manda bater para onde? Para lugar nenhum. Nem para o fundo, nem para o meio. Eu não deixo o cara passar. Tudo é válido, contanto que você marque. Você tem que defender. Porque hoje o que eu vejo muito no atleta brasileiro, no adulto, é o seguinte, o cara é cortado, mas não teve ajuda. O cara João, ele está marcando pensando já na ajuda. Isso é um absurdo, isso não existe. Vai ter ajuda? Provavelmente, acredito que vai ter ajuda. Mas espera aí, eu estou marcando o João. Eu vou contar com a ajuda do Agostinho, que é do meu time? Não, eu vou marcar o João. Se eu for batido, o Agostinho vai me ajudar, porque foi treinado para me ajudar. Mas não vou jogar a culpa em cima do Agostinho. A culpa foi minha que deixou o João Batista passando. Entendeu? É isso aí, João. Boa pergunta. Obrigado. O primeiro bloco. Fica à vontade, você citou o Zé Luiz Velho aí, que é uma personagem, muitas histórias. Fica à vontade que você quiser falar de folclore, de história. A gente gosta muito de relembrar isso. Tem sido assim a tônica do Garrafão, né? Relembrar esses momentos aí folclóricos do nosso basquete, que acho que isso que faz ele ser tão apaixonante. Bate-bola, pergunta sem tempo, né? Relembrando que a pergunta vocês têm o tempo que vocês quiserem, mas a resposta, como o Bira falou, né? Basquete, raciocínio rápido. Ele vai estar tendo aí para tomada de decisão na resposta dele das perguntas que vocês vão estar enviando. Beleza? Então, pela ordem alfabética, Agostinho, Carlinhos e João Batista, 5 perguntas intercaladas aí para cada um. Um técnico que marcou a sua vida. Mical foi meu técnico na seleção brasileira juvenil. Olimpíadas que jamais esquecerá. 2012, em Londres, assisti 99,9% dos jogos. Beira, eu tive um técnico no Vasco, que foi o Fler Melendes, numa época que ele usava muito a prancheta, né? Usava demais. E ao final do jogo, ele sempre vinha com uma movimentação nova, né? Que a gente nunca tinha feito ou nunca tinha treinado para aquele final ou não. E passava aquela jogada. Você acha válido esse uso da prancheta ao final do jogo, numa bola decisiva? Desde que seja para relembrar uma jogada que foi forjada, ensaiada bastante, tudo bem. Inventar pode dar certo, mas é muito difícil.
um atleta que você teve a honra de treinar. Carlão, quando ele veio de Portugal, veio para o adulto, fez 50 pontos contra o Flamengo no Maracanãzinho e ajudou a gente a ganhar o título. Bira, educar através do esporte? Sempre educar através do esporte. Sabemos que, às vezes, a gente tem uma equipe com jogadores tecnicamente muito bons, mas a gente não consegue implantar os nossos sistemas, a forma com que a gente enxerga basquetebol, mas, mesmo assim, a gente consegue um título, consegue se sair bem numa jornada. E em contrapartida, às vezes, a gente tem uma equipe com os mesmos jogadores tecnicamente falando e que a gente trabalha em nossos sistemas, nossos conceitos de jogo, e a gente consegue implantar tudo aquilo que a gente pensa de basquetebol, né? E aí a pergunta vai em cima disso. Você prefere sucesso ou êxito? Que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Eu acho que aí está o grande desafio do treinador, né? Trabalhar com bastante afinco para ter sucesso naquilo que ele está fazendo. Jogo inesquecível. Talvez tenha sido a decisão do título dos campeões no Maracanãzinho, em 1991, 1981, se eu não me engano. 91 não, 91 já tinha parado de jogar. 1981, Vasco e São José. Ganhamos o jogo na bola final do Thompson. O que foi mais difícil, deixar as quadras ou começar a ser técnico? Deixar as quadras é sempre difícil, Carlinhos. No dia seguinte dá um vazio tremendo. Professor, a melhor arma, ataque ou defesa? Defesa, João Batista. E você foi um grande defensor. O ataque vai fluir se você tiver uma boa defesa. O que é o basquete para você? Basquete é minha vida. É o que eu amo, é o que eu faço todo dia. Bira, tem vergonha de falar o seu título que você chorou para todo mundo ver? Carlinhos, chorei em todos eles. Mas chorei muito quando perdi meu pai dentro de uma quadra de basquete. Bira, a sua percepção dos técnicos nacionais? João, temos excelentes técnicos e já é a hora da seleção brasileira estar sendo dirigida por um técnico brasileiro. Bira, agora me responde o seguinte: quem é Bira Bello para o basquete? Eu não sei o que é Bira Bello para o basquete. Eu posso te colocar o que é o basquete para o Bira Bello. É a minha vida, né? Eu adoro basquete, eu adoro o que eu faço, eu amo o basquete, eu amo a minha vida e agradeço muito a Deus. Atebarge para você. Uma belíssima iniciativa. Eu já participei de várias na minha vida e espero que essa possa vingar e está vingando e possa ter bastante tempo aí pela frente, que seja uma iniciativa duradoura. É assim que eu espero. O que significou o Zé Luiz Velho para você na tua carreira? Um grande amigo que eu tive, ele era diretor social do Riachuelo, quando eu jogava no Riachuelo, e eu sempre falei para ele, todo mundo ficava acusando ele, que eu que levei ele para o Vasco. Mas não, ele foi antes para o Vasco e depois eu fui. A resposta novamente, né, citando o Zé Luiz, que é muito bem falado por todos que trabalharam com ele. A gente encerra esse segundo bloco. Dá os parabéns aí, em especial aos 3 entrevistadores, perguntas variadas, perguntas inteligentes, perguntas que tiraram respostas aí
Bira, com certeza, não caiu em nenhuma violação, foi preciso nas respostas, mas perguntas de alto nível, com certeza. Bom, começaremos agora o terceiro e último bloco, o bloco Falta Técnica, onde serão perguntas relacionadas a aspectos que vocês queiram saber, que não necessariamente precisam ser aspectos dentro de quadra de basquete, enfim, perguntas com temas mais livres. Então, também seguindo novamente a ordem alfabética, primeira pergunta dessa primeira rodada, Agostinho. O que representa para você ver hoje o Daniel, especificamente o Daniel, que seguindo seus passos como técnico de basquetebol? O que você sente vendo o Daniel, fora as broncas que você pode dar, a chamada ali, coisa e tal, mas o que representa você estar vendo o seu filho dirigindo uma equipe dentro de uma quadra? Filho é uma coisa fora de série. Quem é pai sabe disso. É uma ligação realmente, seja filho ou filha, não importa. É uma ligação muito forte, é uma coisa inexplicável. Desde que meus filhos nasceram e até hoje, o Daniel já está com 37, 36, 37, a gente perde até. Mas eu não consigo dormir quando ele sai, vai para a night, e assim era com o Felipe, assim era com o Rodrigo, que é o caçula. É uma ligação muito forte, né? E sempre quis saber com quem está, quem é fulano, quem é Beltrano. E graças a Deus, eu e Cláudia conseguimos, porque não é o pai sozinho, né? A mãe sozinha, a não ser que eles tenham a infelicidade de não contar com um dos dois, ou até com os dois, de repente. Tem muitos, né, que não têm pai e mãe, infelizmente. Mas nós conseguimos encaminhá-los na vida. São formados, trabalham, o Daniel é professor, o Felipe é professor, o Rodrigo é jornalista, todos estão aí encaminhados, cada um vendo a sua vida. O Daniel escolheu o basquetebol, o Felipe também trabalha com basquetebol, o Rodrigo também jogou basquetebol, hoje ele é jornalista, ele trabalha com todos os esportes, mas gosta muito de trabalhar também com basquete. E é claro que eu me sinto muito recompensado por tudo isso, muito orgulhoso quando eu vou a um jogo de basquete e vejo lá o meu filho dirigindo o time. Se você falou que dou bronca, de vez em quando não é bronca, é aquela chamadazinha. Eu acho que você deveria ter feito isso, ter feito aquilo, pensa nisso, pensa naquilo, treina mais o moleque assim, mais o moleque assado. Outro dia ele deu um esporro no moleque lá que errou uma cravada. Eu falei para ele, não dá esporro nele, não, que eu vou te dar 2. Porque você não tem que dar esporro nele, você tem que pegar ele na semana seguinte, no treino seguinte, vem cá, você quer cravar? Então vamos começar a fazer exercício aqui para salto. Felipe, que é o preparador físico, ele quer saltar mais. Mata ele de exercício para saltos. Ele vai cravar, ou então ele vai desistir de cravar. Mas não dá esporro no garoto na frente de todo mundo. Ele foi na melhor das intenções. Então, essas coisas que fazem parte, né, de uma orientação correta. Mas também procuro não falar essas coisas na frente das pessoas, das outras pessoas. Falo reservadamente, voltando para casa, em casa, enfim. E me orgulho muito dos meus 3 filhos. Tenho muito amor por eles. A sorte deles também terem um grande orientador dentro e fora das quadras. Segunda pergunta aí desse último bloco, dessa primeira rodada, Carlinhos. Me baseando aí pelo tema, né, Bira? E acredito que você tenha total competência para responder essa minha pergunta. Eu vejo hoje que a arbitragem, a cada dia, se torna mais dinâmica e atualizada, né, mundialmente, devido aos recursos que a gente tem, os recursos virtuais que são oferecidos. Você acha que o papel do árbitro numa partida e os recursos que lhe é oferecido o favorece para um bom controle de jogo? Fala em arbitragem é um ponto muito delicado, né? Eu sempre defendi a arbitragem. Claro que quando a arbitragem erra, eu falo, né, que errou como todo mundo erra. Eu erro comentando um jogo, dirigindo uma equipe, eu erro jogando, eu errava como jogador, a arbitragem também vai errar. Então, o erro, eles são humanos, então eles têm direito de errar também.
Eu acho que a arbitragem, não só a arbitragem, como os outros segmentos do basquetebol, eles evoluíram muito, Carlinhos, porque hoje você tem um monte de informações. É impressionante. Hoje, o técnico que fala e não consegue... O que é isso, o que é aquilo? O cara não está capacitado, não está atualizado, porque ele não quer. E hoje não precisa nem viajar. Se tiver oportunidade de viajar, melhor ainda. Mas hoje, cara, é só sentar em frente ao computador, o laptop, o celular, viaja o mundo todo, você tem informações do mundo todo. Então, só não aprende, só não se atualiza se você não quiser. Isso aconteceu. A arbitragem foi um segmento que ele deu um passo à frente nos outros segmentos, técnicos, jogadores e tal, porque eles sempre estudaram. Eu participei de muitas clínicas, né, de arbitragem, até pedia como comentarista, eu posso assistir? Os caras, não, pode vir, eu ia assistir e tal. Não só aqui no Brasil, como fora também. Fui fazer um pré-olímpico em Mar del Plata, masculino, quando o Brasil voltou à Olimpíada, né? Lá em Mar del Plata, quando o Brasil venceu a Argentina, amanhã era o técnico, eu olhei para trás, eu estava na transmissão com o Rob Porto, dentro do ginásio lá em Mar del Plata, eu olhei para trás, tu viu o Grego chorando. Vocês imaginam aí um homem daquele tamanho chorando? O Grego chorava de soluçar, porque o Brasil ganhou o jogo e voltou para a Olimpíada. O Brasil ficou de fora 3 Olimpíadas, né? 2000, 2004 e 2008. Sydney, Atenas e Pequim. E voltou nesse pré-olímpico para a Olimpíada. Então, lá eles tiveram também uma reunião de técnicos, de árbitros, melhor dizendo. Eu pedi para participar, que eu sempre me dei bem com os árbitros. Eles autorizaram, eu fui lá, participei e aprendi. Então, o segmento da arbitragem evoluiu muito. Então, eu vejo que hoje eles estão bem capacitados a apitar um jogo de basquete. Em todos os lugares. Agora, vão errar? Não. Vão errar, porque são humanos, vão errar. Não tem jeito. E acho que os técnicos, eu inclusive tenho uma palestra que eu falo muito sobre isso, tem que ter um pouco mais de paciência com os árbitros. Keep calm, se mantenha calmo, deixe o cara trabalhar. Você já pensou se um árbitro uma vez falasse para você assim, você está criticando que eu estou errando, mas o teu time não marca ninguém. Pô, como é que você ia ficar? Você ia ficar chateado, não ia ficar? Você ia querer discutir com o cara, de repente ia querer partir até para a briga. Então, pô, deixa o cara trabalhar, deixa o cara apitar. Já basta a galera do lado de fora que não entende, os pais, torcida, não sei o que, ficam xingando, porque aí entra muito mais emoção e tal, coração. Você que está ali na quadra, deixa o cara trabalhar, orienta os teus jogadores para deixar a arbitragem apitar o jogo. Eles não vão estar mal intencionados para roubar para você ou te favorecer. Eles vão simplesmente errar, porque todo mundo erra. Terceira e última pergunta da primeira rodada do bloco Falta Técnica. João Batista. Eu joguei a minha fase de base toda, do início ao fim, desde que eu comecei no mini basquete até o adulto, que aí eu já joguei o adulto um pouco nesse clube, e daí me transferi para um outro time, né, para um outro clube. Você, na sua introdução, na hora que você fez a sua apresentação, você falou desse clube. Então, gostaria de saber de você o que o Vasco da Gama representou e representa para você. E só um adendo, nesse momento que eu saí do Mackenzie, o primeiro clube que eu fui grande foi o Vasco, foi onde eu tive o prazer de dividir um pouco da quadra e aprender muito com você, com o Luizinho, com Brasília, com o Paulão, com um monte de gente. Realmente é outra coisa que as pessoas me perguntam e falam, pô, mas você é Flamengo e jogou só no Vasco? Não tem nada a ver, pá. Eu sou muito grato ao Vasco. Eu cheguei ao Vasco, eu era um moleque. Eu tinha 17 anos, num momento da minha vida muito difícil, porque eu tinha acabado de perder meu pai, não tinha nem um ano, ele tinha falecido dentro de uma quadra de basquete, e o Vasco me acolheu muito bem, através principalmente do seu Olímpio, que era o meu técnico no juvenil. Ele me acolheu muito bem, e me encaminhou muito bem, sempre me deu apoio, me pagava meus estudos. Eu estudei no Instituto Lafayette, que era particular, o Vasco pagava.
E o Vasco me deu oportunidade de crescimento, me lançou no adulto. Eu também fui beneficiado por uma saída de jogadores, não só do Rio, mas de São Paulo também para Goiás. O Márcio deve lembrar bem disso. E ali eu pude entrar, né? Sobrou um espaço, mas eu já treinava com adulto, quando era juvenil, e o Vasco sempre me apoiou. E eu sou muito grato ao Vasco. Aí os caras falam, pô, mas tu é Flamengo? Não tem nada a ver, minha gente. São coisas completamente diferentes. Eu sou muito grato ao que o Vasco fez por mim, o tempo todo que eu passei lá dentro, o carinho todo que eu recebi dos torcedores, dos dirigentes. É claro que tinha gente que não gostava, mas nem Jesus Cristo, né, foi capaz de fazer com que todos gostassem. Mas, enfim, eu sou muito grato. Eu acho que, e lamento, hoje o Vasco não tem um time de basquete forte. Eu não tenho uma estrutura forte no adulto, né? Ele veio aí de duas temporadas de tentativas e nada conseguiu fazer, porque o Vasco sempre teve, João, isso é antes de você chegar lá e quando você estava lá também você acompanhou, o Vasco sempre teve 3 esportes muito fortes: o futebol, lá e em todo lugar do mundo, o basquete e o remo. Esses 3 esportes eram fortes no Vasco. Sempre foram fortes no Vasco. O pessoal mais novo recorda muito da época de Hélio Rubens, Vargas, Charles Bud, mas mais para trás um pouquinho, o Vasco era a potência no basquete. Cara. Maracanãzinho, nós jogamos com o Maracanãzinho. Outro dia eu estava vendo um final de jogo aqui, Vasco e Flamengo no Maracanãzinho, eu era o técnico, o Márcio era meu assistente, e está lá no final do jogo a gente se abraçando, pulando, porque ganhamos o título de 87, um jogo fantástico, o time do Flamengo era um timaço. Acho que você estava nesse jogo. Né? Acho que você estava nesse time do Flamengo, ou não? Eu acho que estava, não sei. Você depois pode até confirmar para mim. Mas, enfim, eu sou muito grato. Eu sou muito grato ao Vasco, ao que o Vasco fez por mim, a minha carreira, me projetou. E o Vasco, assim como o Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Internacional, Bahia e tal, são equipes fortíssimas, equipes de grandes torcidas. Né? Eu sou muito grato ao que o Vasco me ajudou a ser como pessoa e como jogador. Entrando na última rodada do terceiro bloco, bloco falta técnica. Agostinho, sua última pergunta do dia. A gente, como técnico, né, a gente tem sempre aquela sensação de que está fazendo a coisa certa. Acaba um jogo, quando acaba o jogo, eu preciso tirar a adrenalina do meu corpo, relaxar de alguma forma. Eu queria saber de você qual foi o jogo, ou o momento do jogo em si, que você viu assim, pô, valeu a pena, que você mudou uma coisa que você não estava esperando, que você, naquele jogo, você viu que a sua mão estava ali, o seu dedo estava ali. Uma modificação, uma troca, um pedido de tempo, uma jogada, como foi falado aqui antes, que de repente não estava ensaiada. Eu sei que você é adepto das jogadas ensaiadas, entendeu? Mas uma situação que você sentiu que realmente valeu a pena todo o sacrifício que você passou pelo jogo, pelo ano, pelos treinos. Um momento. Gostaria de destacar um momento, numa determinada partida. Eu tive alguns momentos legais durante os jogos, mas eu sempre procurei trabalhar em equipe, eu sempre procurei ouvir as pessoas que estavam comigo no banco, né, meus assistentes técnicos. O Márcio foi um deles e trabalhou muito tempo comigo, ele sabe disso. Eu costumo chegar ao final da temporada e falar assim, valeu a pena o trabalho que foi feito. Às vezes você consegue chegar e ganhar o título, às vezes não dá para ganhar o título por vários fatores, né, que levaram a você a não chegar no lugar mais alto até a medalha de ouro a ser o campeão. Mas o trabalho foi bom, valeu a pena, vamos avaliar todo o trabalho, porque é muito legal a gente colocar nesse momento que isso não acontece só no basquetebol, acontece em todos os setores da vida. Eu até tive muito isso na televisão e tive muita discussão sobre isso. A gente planeja
a gente executa, mas a gente não avalia. Isso faz parte de um processo de crescimento. Planejamento, execução e avaliação. Essa gravação que nós estamos fazendo, esse programa que nós estamos fazendo, foi planejado por vocês, está sendo executado por nós estamos executando, existe um coordenador, existe entrevistadores e entrevistado, mas ele precisa ser também avaliado, para que outros possam vir melhor do que esse. Então, é isso. É você, como técnico, no final do ano, no final da temporada, poder falar assim, pô, valeu, pessoal, valeu a temporada. Foi boa? Foi excelente, nós ganhamos o título, mas nós temos que melhorar. Vamos avaliar, vamos ver o que a gente fez de positivo, de negativo, aí você vai crescer. Acabou a temporada, pô, foi boa, mas a gente não ganhou o título. Vamos avaliar também. Acabou a temporada, pô, essa temporada não foi legal, nós tivemos vários problemas, vamos avaliar para na temporada seguinte a gente ir melhor, se sair melhor. Eu vejo por esse aspecto. E acho que você analisar apenas um jogo, no meu modo de entender, não vai te levar muito à frente. Você tem que analisar todo o trabalho que você, junto com a sua comissão técnica, e eu coloco vocês, né? Nós planejamos, nós executamos e nós temos que avaliar. Esse terceiro momento é que está faltando muito, é que as pessoas passam por cima. Não, acabou. Por exemplo, lá no Vasco, quando eu jogava, e até como técnico, era muito comum ao Vasco, ao Flamengo, ao Fluminense, ao Botafogo, que as melhores equipes, né, do Rio de Janeiro, no basquetebol, era muito comum acabar o Campeonato Carioca e o time se desfazer. Mas tinha depois do Campeonato Carioca o Campeonato Brasileiro, que não era dado esse nome, era chamado de Taça Brasil. E os clubes do Rio nunca se faziam representar bem. Por quê? Porque eles não tinham não planejavam para isso. Não, vamos disputar o Campeonato Carioca, vamos ganhar o Campeonato Carioca e vamos disputar a Taça Brasil. Não, o objetivo era só disputar o Campeonato Carioca. Aí desfazia o time, ninguém avaliava nada, aí formava um outro time completamente... Sabe? Não pode. Então, esse momento da avaliação, Agostinho, você como técnico e os técnicos têm que prestar atenção para isso. Vocês têm que avaliar. E avaliar é você olhar olho no olho do teu assistente técnico, da tua comissão técnica, e cada um falar a verdade que tem para falar. Não, nós pecamos aqui, nós pecamos ali, vamos trabalhar melhor, vamos melhorar isso. Segunda pergunta do Carlinhos e última também desse bloco, falta técnica. Você, Carlinhos. Bira, dentre seus mais de 30 anos envolvidos com o esporte, não só o basquete, tá? Eu queria que você citasse um fato marcante na sua vida, tanto como jogador, ou como técnico, ou como comentarista, ou até como professor, né, que passa a ser, de uma certa forma, um aprendizado para todos. Para mim, inclusive, também a pessoas quaisquer que sejam, independente da idade. A vida, ela sempre, de tudo que eu conquistei, eu fui correr atrás. Eu nunca tive padrinho. Eu tive assim, pessoas que me indicaram a começar um trabalho, como, por exemplo, em 1994, eu comecei no Sport TV. Fiquei lá 25 anos. 6 Olimpíadas, 8 Copas do Mundo, mais de 3.500 jogos, várias competições importantes. Como é que eu fui parar no Sport TV? Eu fui indicado pelo Miguel Ângelo da Luz, porque o Miguel, em 94, era o nome que estava na vitrine, porque ele tinha acabado de ser campeão mundial feminino. Então, o Sport TV começou a fazer uma Copa América, eles queriam comentaristas lá, o primeiro nome que eles chamaram foi Miguel Ângelo da Luz. A TV gosta disso, né? Gosta das pessoas que estão em evidência, né? Para dar ibope, para dar audiência. TV que é audiência. Aí me chamaram o Emanuel Bonfim, que estava atuando, e chamaram o Alberto Bial. Eles queriam 4 pessoas para comentar uma Copa América. E o gerente à época era o Pascoal, e ele perguntou ao Miguel:
O Miguel, conforme eu falei, era o nome, era o cara. Miguel, me dá mais um nome aí, me dá um nome de um técnico. Aí o Miguel falou, pô, fala com Bira. O cara falou, quem é Bira? Eu já estava no basquete há mais de 20 anos. Enfim, mas o Miguel falou, pô, Bira foi técnico do Vasco, saiu do Vasco agora em 92, foi mandado embora, foi campeão em 92, em 93 foi mandado embora, enfim. Aí o cara pegou meu telefone, me ligou, eu fui lá, fiz o primeiro jogo, o cara gostou, fiz o segundo jogo, e no final do segundo jogo o cara falou assim, olha, independente da final, você vai ser o comentarista da final. Eu fiz a final, chegando ali, sendo indicado pelo Miguel da Copa América. 2 semanas depois, os caras me ligaram, estavam comprando o Campeonato Paulista, masculino e feminino, me convidando a ser o comentarista do canal. Eu aceitei, assinei contrato com eles e fiquei lá 24, 25 anos. Então, cheguei lá, trabalhei, mostrei o meu trabalho e o meu trabalho foi aprovado. E assim foi da mesma forma nos outros lugares que eu fiquei, nos outros lugares que eu passei, nas universidades que eu trabalhei. Trabalhei 41 anos na Gama Filho. Quem me indicou para lá foi também uma pessoa conhecida, Manuel Tubino, falecido, saudoso Manuel Tubino. Trabalhar lá no curso de Educação Física, já trabalhava em Piedade. E por aí vai, Carlinhos. Eu acho que você tem que procurar as oportunidades, é o que eu sempre falo, as oportunidades aparecem, você tem que estar pronto para isso. Você tem que estar capacitado, tem que estar preparado para essas oportunidades. Porque o trem passou, você não pegou. Quando vai passar o próximo? Talvez nem passe. Então, você tem que se preparar, você tem que se capacitar, você tem que estudar. Se é o que você escolheu, se é o que você gosta, é o que você ama. Agora, eu odeio ser professor, dar aula para criança, tomara que tenha greve de ônibus, tomara que chova para não ter aula, a quadra lá é aberta e tal. A gente ouve isso, às vezes, dos colegas, infelizmente. Então, passar esse tipo de pensamento na tua cabeça, pensa um pouquinho, é isso que eu quero da minha vida? Eu quero da minha vida acordar como eu acordo todo dia feliz. Quando eu vou dar aula, quando vai começar um período, eu vou para a faculdade, eu quero conhecer os alunos. E dificilmente falto aula. Só quando eu estou doente, mesmo assim, que eu não posso sair. Então, eu acho que esse é o grande segredo. É você fazer aquilo que você ama. Fazendo aquilo que você ama, você tem grande chance de ter sucesso na tua vida. Beleza? Agora, a última pergunta do nosso Garrafão Atebarge. Já pedindo aí, João, você só falar se ficou um mistério, se participou ou não participou da final de 87. Você aproveita e desvenda aí pra gente. Participei, sim. E pelo Flamengo. Né? Fomos batidos pelo Vasco, no Maracanãzinho. Né? O Vasco fez um excelente campeonato e mereceu o título. Perguntando agora a última pergunta, professor, considerando que a sua vida esportiva vai além do basquete profissional, bem como possui no seu currículo uma extensa história acadêmica, qual conselho você daria para que a modalidade fosse mais difundida junto à população? João, lembrando que não tem muito tempo atrás, o basquetebol era o segundo esporte na preferência dos brasileiros. A garotada procurava o basquete, tanto os meninos quanto as meninas. E aí eles deixaram de procurar o basquete. Hoje eles procuram muito mais o voleibol do que o basquetebol. Na minha visão. Por quê? Porque o basquete hoje não ganha nada. O voleibol ganha tudo. Na quadra, na areia, o voleibol tem ídolos. O basquete não tem ídolos no momento. A garotada prefere jogar voleibol do que jogar basquetebol. Eu acho que tem um caminho que a gente pode tentar reverter isso. Voltar ao basquetebol começando, até certo ponto, nas escolas. Eu comecei a jogar basquetebol na escola, você, da mesma forma, deve ter começado, outros que estão aqui devem ter começado. A escola, a matéria-prima nossa, está na escola. Mas o que acontece hoje em dia é que a garotada não procura o clube para jogar basquetebol, porque chega lá no clube e tem que pagar. O clube, a escolinha paga. Quem é sócio paga um determinado preço, quem não é sócio
paga um pouco mais, digamos que seja 100, 120 reais, para quem não é sócio. Qual é a percentual da população hoje no nosso país que pode pagar 100, 120 para o menino, para o filho ser, quem sabe, jogador de basquetebol ou frequentar uma escolinha de basquetebol? Qual é o percentual? Pequenininho. Então, a nossa garotada está out do esporte, ela está fora do esporte. No que ela está fora do esporte, ela é presa fácil para o vagabundo, presa fácil para o traficante, para botar na linha de frente, na primeira linha e tomar tiro, para desafiar a polícia, para, enfim, várias coisas que tem. É isso que a gente vive no momento. Então, eu penso que estou até junto ao pessoal da Tebarge, a gente está elaborando um projeto de atacar as escolas, ou seja, fazer uma parceria, ir nas escolas, começar a trazer de novo essa garotada para os clubes, para que eles possam jogar, e com isso a gente vai aumentar aquela base. Volto a dizer, poucos vão chegar lá em cima, João. Você sabe disso. Mas se você tiver uma quantidade aqui, você vai tirar uma boa qualidade lá em cima. E aí eles vão gostar de basquete. Tem várias estratégias, né? Antigamente não se passava muito jogo de basquete na televisão. Pô, outro dia eu estava vendo, cara, teve um ano aí, se eu não me engano, 2, 3 anos atrás, o que tinha de jogo de basquete na televisão era brincadeira, cara. De tudo, era NBB, era ACB, era Euroliga, NBA, Campeonato Paulista, masculino, feminino, aos montes. Mas simplesmente com controle remoto, hoje você tem ali 140 canais, 150 canais, se esse produto não for bem apresentado ali na televisão, a pessoa vai mudar de canal, cara. Uma vez eu abri uma transmissão lá no Sport TV, um jogo feminino em Santo André. Santo André sempre teve time feminino bom. Nós abrimos a transmissão, tinham 12 pessoas na arquibancada. 12 pessoas na arquibancada. 10, 15 minutos antes de começar o jogo. Se você está em casa, bota ali, você vai ficar ali? Claro que não, tu vai para outro canal, cara. Agora, se tu bota ali no basquete, música, todo mundo dançando, e ginásio cheio, lotado, cheio de crianças, você, opa, que negócio é esse aí? Ou é basquete? Ou o basquete, como é que está? Aí a criança já chega para perto da televisão, já pede ao pai, pede à mãe para levar no basquete, entendeu? Não, eu quero jogar basquete, não sei. O produto tem que ser bom. O produto é bom, mas ele está muito mal trabalhado ainda no nosso país. Daí essa falta de procura. A gente sofre muito com isso hoje. Os técnicos têm culpa? Também tem, porque eu falo o seguinte, desculpa a palavra, mas levanta a bunda do banco e vai lá fora pegar a criança para jogar. Vai na escola, faz um levantamento das escolas que tem no entorno do teu clube. Duvido que você não tenha ali 10, 15 escolas. Se você for em cada escola no mês e pegar 10, 5 crianças de cada escola, olha quantas crianças você vai ter lá na escolinha, assistindo aos jogos. Eu fico doido quando eu entro no Tijuca, sábado à tarde, por exemplo, Agostinho, Carlinhos, vocês trabalham, Carlinhos trabalha no Tijuca ainda, Daniel, que trabalha no Tijuca, meu filho, chego lá para ver jogo, tem 20 pessoas, 15 pessoas. Eu fui ver um jogo Tijuca e uma outra equipe, eu não vou citar o nome da equipe, tinha a técnica da equipe, 5 meninos na quadra e 3 no banco. Só tem 8. Mas você não pode botar 12 porque só tem 8. Como é que essa equipe só tem 8? E estava meio frio, um tempo frio, um sábado à tarde frio, e as crianças todas encolhidinhas no banco, pertinho da técnica. Assim. O quadro, e você como técnico de basquetebol fica assim, não pode. Não pode estar acontecendo isso com a modalidade que eu amo, cara. Então tem muita coisa, João, a fazer, tem muita coisa que a gente pode fazer para dar um up no basquetebol e recolocá-lo naquele lugar que a gente sempre viu e que a gente deseja que volte. Resposta, a gente vai caminhando agora para o final do nosso conteúdo, nosso terceiro episódio, essa primeira temporada do Garrafão à Tebarge. Hoje, e aí já fazendo as honras aí dos agradecimentos finais, Agostinho da Almeida Ferreira, treinador, basquete hoje atualmente, né, com basquete escolar. Muito obrigado, Agostinho, pela participação. O Garrafão é nosso. Oportunidade. São duas coisas que eu queria falar rapidamente, né? Primeiro, que eu acho que esse jogo que o Bira falou aí, quando o Santo André no feminino, o técnico do Rio de Janeiro do Fluminense era eu.
Foi um jogo Fluminense e Santo André, lá em Santo André, e eu estava dirigindo, porque o técnico principal era o Guilherme, ele estava numa seleção, e eu estava, não sei se é esse não, mas eu me lembro que não tinha quase ninguém também na arquibancada. E a outra é falar do João Batista que está aí, cara. Esse cara, como eu falei, eu tenho 33 anos de carteira assinada de técnico de basquetebol, que foi na Santa Úrsula. Eu, nesses anos todos, parei um tempo, e em toda a minha vida, em todos os meus atletas, eu sempre falo de João Batista. João Batista, para mim, foi um exemplo de atleta, entendeu? Um exemplo de atleta. Eu tive a honra de jogar com ele lá no Mackenzie. Jogar, não. Pegar a bola para ele, lá no Mackenzie, que eu pegava a bola para ele. E quando eu até falei para o Bira assim, de um atleta, se hoje alguém me pergunta de um atleta que eu tive a oportunidade de ver, de estar perto, o nome dele é João Batista, se eu não me engano, da Guia, alguma coisa assim. Valeu, gente. Muito obrigado aí. Foi muito bom. Agora passar a palavra para o Carlos Magno, Carlinhos, também para fazer as considerações. Muito obrigado, Carlinhos, por você ter aceito o convite, estar participando conosco. É uma honra ter você aqui. Eu parabenizar também o Augustinho aí, que é um grande companheiro, a gente trabalhou bastante no feminino, viajamos em seleções, foi assistente do mesmo, numa seleção, então foi muito legal. O João Batista, que conheci bastante ele através, né, nas trocas, né, João, de edições que fazíamos na época de NBB, a gente sempre chegava, porque o Tijuca jogava num dia contra o time, o Flamengo jogava 2 dias depois, a gente já se encontrava falando sobre as edições. Então, mas sempre conheci como jogador e todo mundo que fala de você também sempre foi uma referência. Então, é gratificante demais estar aqui do lado de vocês. E o professor Birabello, que particularmente eu me sinto aí, né, por conhecer o filho dele, ter uma grande amizade, me sinto também como se fosse um próprio filho dele. Ele tem a mesma linha de raciocínio, pensamento, porque ele tem a liberdade para falar comigo e ver o que está certo e errado. Então, quando a gente respeita as pessoas, né, e você dá esse retorno, no caso, ele me dá sempre os conselhos, a gente tem uma consideração como se fosse, né, um pai. Então, quando foi feito o convite pela Atebarge, eu, na mesma hora, aceitei, ainda mais por se tratar do Birabello, uma pessoa que eu também me espelho muito e tenho um carinho tremendo. Então, obrigado aí, Fabinho, Alan, Ellen, Márcio, né, o Eldio lá, o presidente, e a gente está próximo. Acho que a gente tem que crescer o basquete. Todos juntos. É a melhor forma. Obrigado aí. Emocionante depoimento, emocionante para a gente. Imagina para o Bira ouvir essas palavras. Com certeza, muito legal, Carlinhos. Para fechar também, agradecer muito, muito, muito o João Batista estar participando aqui com a gente. Tá novamente um grande prazer, João, ter você aqui sendo um dos entrevistadores e tá fazendo esse bate-bola aí com a gente nesse dia de hoje. Muito obrigado. O convite, tenho acompanhado a Atebarge ao longo aí desse mês, dessa pandemia, né? Que a iniciativa de vocês está muito bacana, está aproximando os técnicos, né? Trazendo todos, assim, porque às vezes a gente não está se cruzando tanto e hoje em dia semanalmente a gente está se vendo aqui, né? Ou com colocações, ou visualmente ali, quando eu estou ali, eu estou vendo todo mundo. Isso para mim é muito gratificante. Quero falar também um agradecimento enorme a vocês da Atebarge, ao Márcio, ao Alan, que convivi no Botafogo. Eu não falei, eu estou no Sub-19 do Botafogo hoje, e conhecendo você de mais perto, o Fábio, né, a Ellen, que faz parte, né, ao Eldio, que eu conheço de muitos anos, e a todos aí. O Augustinho é um cara que, isso que ele falou aí, ele fala para mim há muitos anos. E é um cara que eu tenho uma tremenda consideração, conheci novo, lá no Mackenzie, e sempre demonstrou esse carinho por mim. Agustinho, meu respeito, obrigado pelas palavras. O Carlinhos, a mesma coisa,
um cara que eu conheci, né, ao longo de uma NBB, que era exatamente isso que a gente fazia, conversava, trocava, putz, você tem isso, você tem aquilo, cheguei primeiro, já fiz, eu tenho isso aqui, vê o que tu acha. Então, isso aí foi crescimento tanto para mim quanto para ele. É o que nós técnicos precisamos, é dessa troca para que a gente cresça, né, sem disputa. O conhecimento ele só engrandece. Então, e o Bira, não vou nem falar, como eu citei no início, vou falar, que como eu citei no início, fui companheiro de quadra, fui atleta do Bira, o Bira me dirigiu como jogador, fui aluno do Bira, lá na Gama Filho, e sempre admirei o Bira, sempre prestei atenção. E quando cheguei no Vasco, ele foi um dos que eu prestava atenção, saindo do Mackenzie, jovem, saindo a primeira vez do clube para jogar num clube grande, onde já existiam jogadores consagrados, como o Bira, já com nome na história. E ele foi um dos formadores daquilo que eu penso basquetebol, né? Com o meu sentido de observação, com o meu respeito a todos. Então, muito obrigado pelo convite e que isso se repita mais vezes. E eu vou estar aqui acompanhando a Tebarge e ao meu amigo Márcio. Esse é um irmão que eu tenho no basquetebol, né? Então, muito obrigado e por saúde e vida longa a todos. Prazer. Bom, Fábio, e agora? Pode você falar. me dá um minutinho. Vou mostrar um negócio aqui para você. Rapidinho, rapidinho. Eu vou só deixar o João Batista que vai escalar esse time. Deixa eu ver ali. Está o Bira à direita, ali de braço cruzado. Ali do lado do Bira eu não vejo bem, porque eu não estou aproximando. Está o Evaristo Pérez aqui. Aqui do lado ali o Cruxem, está o Chacon, está o Munhoz, está o Márcio aqui. Aqui está o Boletinha, aqui está o Rock Schmidt, aqui está o João Batista, Marcelinho Gato, e aqui o 14, aqui é o Rodolfo, argentino, e ali em cima do Rodolfo, não sei se é o Carlão. É o Carlão. E o Bira, esse jogo foi contra o time italiano no Tijuca, acredito. Boas recordações. Isso é garrafão. Com certeza, esses momentos que a gente está aqui para isso. Vocês são a história viva do basquete e com certeza a gente precisa colocar isso para as novas gerações, mostrar que o Rio de Janeiro é esse celeiro de talentos dentro e fora da quadra. Bem, antes de passar a palavra aí finalmente para o Bira Belo, só quem é um pouquinho observador, vê que o cara tem na estante bola de basquete, fitas de cassete de basquete, a tela lá do computador está no site da Liga ACB, estátuas em miniatura de basquete, ou seja, o rei lá atrás com a bola para cima. Então, é um homem que respira, vive o basquete. E aí, nossa reverência e nosso agradecimento por ter aceito o convite e estar participando aí do Garrafão até Barge. Muito obrigado, Birabel. Você escalou certinho. Munhoz, Chacon, Cruxem, Pérez e Carlão. Embaixo, Boletinha, Rocksmith, João Batista, Marcelinho Gato e Rodolfo Argentino. Esse foi um jogo no Tijuca Tênis Clube que nós fizemos contra o Alno Fabriano, da Itália, onde jogavam Marcel e Israel. Esses dois times representando o Rio de Janeiro, quer dizer, esse time representando o Rio de Janeiro, foram 5 jogadores do Vasco e 5 jogadores do Flamengo. Foi exatamente esse ano, em 87, que o Márcio era meu assistente. Nós ganhamos o título no Maracanãzinho, abrimos 15 pontos, mas vocês chegaram no final, encostaram, foi um sofrimento total, mas nós conseguimos ganhar. Claro, a gente foi muito beneficiado pela saída do Rocksmith,
que se machucou no jogo. O Michila era massagista do Flamengo. Emanuel Bonfim, o técnico. Enfim, foi uma história sensacional. Olha, pessoal, muito, muito, muito obrigado de coração. Tem coisas na vida que a gente nunca esquece, que são os amigos, que é o carinho, né, que as pessoas tratam e te tratam. Você nunca pode esquecer disso. Então, muito obrigado ao pessoal da Tebarge, né, ao Eldio, que é o presidente, Márcio, Fábio, Ellen, o pessoal que está de frente aí tomando cacetada às vezes, né, com algumas críticas, mas as críticas são boas, que fazem a gente crescer desde que elas sejam construtivas. E tem gente que gosta de criticar, mas não faz nada. Só gosta de criticar. Aceitem sempre uma crítica, mas vem cá, como é que eu faria? Então? Ou como você faria? Isso é uma crítica construtiva. Ah, isso está uma porcaria. Fala que está porcaria, entra por aqui, sai por ali e vai embora. Então, muito obrigado a vocês pelo convite, pela lembrança. É uma coisa realmente que eu fico muito emocionado. Ao Agostinho, sempre admirei muito o trabalho dele, ao Carlinhos, que eu tenho essa liberdade, né, de falar algumas coisas para ele, de orientá-lo, né, como se fosse realmente um filho, eu considero assim. Tem muita amizade com meus filhos, enfim, gosto muito da família dele. Ao João Batista, que é um menino que eu conheço desde a época de Mackenzie, foi meu aluno, foi meu atleta, fomos companheiros de quadra, enfim. Muito obrigado a vocês, a Ellen, que foi minha aluna na faculdade também, ao Alan, que não foi meu aluno lá no Fundão, mas estava sempre comigo lá e tal, porque lá no Fundão eram mais professores, mas ele estava sempre lá nas aulas. Enfim, estou à disposição de vocês, estou junto da Tebarge, nós vamos caminhar juntos, vamos elevar, vamos dar um up nesse basquetebol do Rio de Janeiro, que está precisando. Eu estou vendo muita gente querendo fazer, e está aí. A Associação de Técnicos de Basquetebol do Rio de Janeiro está aí, para auxiliar todo mundo, para estar do lado de todo mundo. Vamos conquistando o nosso espaço, vamos pensar na reativação da Escola Nacional de Treinadores de Basquetebol. Tem muita gente que está querendo tirar, botar para escanteio, mas eu não concordo com isso. Nós já temos uma escola. Ela se chama Escola Nacional de Treinadores de Basquete. A parada lá por outros motivos, mas dá para reativar. E vamos continuar com a Tebarge. Vamos continuar forte, vamos continuar unidos pelo basquetebol. E, Agostinho, lá na frente a gente vai falar assim, valeu a pena. Esse que é o grande barato. Muito obrigado, galera. Palavras do mestre Birabello, com certeza valeu muito a pena estar aqui hoje, com certeza valorizando as pessoas. A Tebarge somos todos nós, a Tebarge já tem desde 2015, né? Eu lembro daquele início lá na Celso Lisboa, o professor Birabello estava, o Rubem Manhano, o Márcio, o movimento começou, o Carlinho aí participou, já foi palestrante nas clínicas, enfim, o trabalho do Miguel. Então, um trabalho que hoje está virtual, mas um trabalho presencial aí de muitos anos já, em todos os anos a gente marcando presença, e a gente migrou para esse formato, o João Batista falou muito bem, reunindo, né, fazendo a gente se ver. E hoje, muito prazer, o Garrafão Tebarge recebeu o Birabello, agradecer a participação de todos e até o próximo conteúdo, galera. Obrigado pela presença. Vamos para o próximo. Agora tá o João mostrar essa foto, né, João?
Bira. Muito boa. Agradecer Fechou. todo mundo de coração, tá? Daquele título juvenil campeão com o Vasco, que você ali tem o Rodolfo Argentino, que eu gosto sempre de citar ele. Isso. É isso. Ok. Você aprende quando você sofre, né? Claro. Na tua Vasco e Bradesco, 1985, deram um tapão na bola em direção ao garrafão. O Pelé pegou a bola, deu uma cravada. Aonde que a gente perdeu o jogo? Isso. Hoje em dia eu vejo todo mundo puxa a bola para trás. Ninguém tenta fazer uma cesta. E olhava para o banco e falava, Bronquinha, pode marcar 2 pontos aí para mim. Abraço, Carlinhos. Abraço, Carlinhos. Valeu, Márcio. Abraço. Caí da Fundação Bradesco, Bira. Eu morava na Maestro Vila Lobos, aqueles gurizinhos que ficavam vendo os jogos. Olhando municipal. O João Batista tem uma grande história no São as basquete. melhores Grande lembranças. conquista, que foi lá em Santa Cruz do Sul. João Batista, Não. Alvin Brent, Cruxem e Silvio Carioca. Não era isso? Voltava lá. Eu voltava lá. O Tava lá inicial tava. Gente voando. Ginásio Bons lotado, né? tempos. Ginásio lotado. Ginásio Tesourinha lotado. Caderninho do torneio, daquele torneio que teve na Bradesco, aí tá lá o Vasco. Nós marcamos triângulo e 2 em cima dos caras. Não sei se você era meu assistente. Pau a pau. O time deles era Eles forte eram pra caramba. muito melhor do que o nosso, pô. 80. Aquele nosso time era muito bem treinado, treinadinho, na conta. Jogadores, todo mundo sabe. É cada um saber da sua função. Exatamente. Entendeu? Isso aí. Eu só posso andar 80. O Munhoz fazia muito isso aqui, ó. Isso. Ele falava assim, ó, tem que estar assim, Bira, tem que fazer tranquilo. Aquele andar dele. Botava a camisa assim, vinha sem camisa. É outro departamento. Aí, pô. É aquela velha história do treino, né? Que tu vai marcar no dia seguinte, aí, porra, eu chego melhor do teu time e falo assim, ó, não posso. Porra. É grupo. Eu nunca mais esqueço disso, ó. Viu Márcio, nós outra coisa, ensinando Márcio. pro Emerson a fazer finta aberta, isso em 86, por aí. Ensinando Usar prancheta e tal. Outro dia eu perguntei para o Daniel assim, Daniel, você, no pedido de tempo, você usa prancheta, como outros técnicos também usam prancheta e tal. É porque você também, Alan, Não trabalha adianta com depois aquela cobrar. construção, a coisa de construir no invisível, né? É isso que eu ia falar agora, mano. Deixa para parar e arremessar, é muito difícil, mas é um desafio maneiro. Mas eu gosto de usar prancheta. A gente conversava muito, ele colocava que é a construção no invisível. Tem muito atleta, ele não consegue, via prancheta, ela cabe perfeitamente nesse momento, que aí você vai fazer a linha e o desenho daquilo. E ainda, eu acho que ainda soma isso, João, uma questão geracional mesmo, porque a molecada de hoje em dia não lê fundamento. Você tem que estar imaginando alguém te marcando. Senão não adianta quicar a bola de um lado para o outro. Você está fazendo ele praticar e jogar pensando. Vamos lá. Esse jogo demanda inteligência. Isso aí ninguém pode fugir. Aproveitar, Alan, falar, Oi. falecido seu Menezes, né? Lá no Botafogo, eu aprendi essa com ele. Fala. Basquetebol é um jogo que é jogado acima da sobrancelha. O Zé Velho é o cara mais falado. O Zé Velho é o cara mais falado no basquetebol. Aquela Lenda, né? linha, você pega o garrafão e bota aquela linha. Aí quando eu fui botar do outro lado, tá ele lá. Arrancando. Ele tirava. Deu muito beijinho. Deu muito beijinho. Ô, Márcio, só antes de você ir embora, Márcio. Vasco e Olaria, no Vasco, inauguração da tabela de vidro do Vasco. Vai o Alcides. Isso, Alcides. Dá uma travada e quebra a tabela. Ai, cara. Do Zé Luiz, cara. E o presidente perguntando para ele: Zé Luiz, não tem jogo agora? Não. E acho que foi Poços e Caldas. Jogo lá, não sei o que, era a Taça Brasil. O Vila Nova, um daqueles times dele. Né? Aí, o jogo pegando, foi o Vasco na frente. Aí, de repente, o Vasco ficou. Aí o delegado, tinha um delegado na torcida, tirou o revólver e falou: se rasgar, tá em cana.
Mas não era bom de porrada, né? Porra. Ô, João Márcio, ele era folgado. Beijo, Russão. Fala, Eli. Fala, Eli. Beijo, Agostinho. Obrigado. Nada, fica com Deus.